Olá, amigos. Mais um Raciocínios Rápidos, o quadro do canal que tem por objetivo responder perguntas, contemplar questões, fazer breves respostas de perguntas que nos são enviadas, particularmente nos comentários aqui, né? Aqui embaixo nos comentários, quando vocês fazem alguma pergunta, propõem alguma questão, propõem algum tema e temos o maior prazer de responder. Mas não apenas aqui, também nas redes sociais do Raciocínios Espíritas, né? O Instagram do Raciocínios Espíritas, o grupo do WhatsApp, o Facebook, todas as redes sociais do Raciocínios Espíritas, nós recebemos perguntas e de vez em quando contemplamos elas, abordamos elas. Já estávamos há algum tempo sem abordar algumas questões que estão aí no nosso acervo, né? Temos aí um acervo de muitas perguntas, de muitas questões, e já tínhamos aí mais de um ano que não abordávamos alguma pergunta do nosso acervo do Raciocínios Rápidos, e estamos voltando agora com fôlego, voltando com a atividade aí, retomando aí para ser mais recorrente, né? Depois de uma série de gravações de obras de estudo. Bem, a pergunta está em um comentário de uma palestra do nosso canal, a palestra Esquizofrenia, Loucura e Obsessão, e o Matheus Guimarães perguntou assim: como arrancar a culpa da alma? Ele colocou isso no comentário, provavelmente ele está fazendo alusão a algum conceito, alguma consideração que eu fiz durante a palestra. A esquizofrenia, a loucura, os transtornos psicóticos graves, sempre tem na base dele uma culpa do inconsciente, uma culpa do espírito, em função de experiências passadas que, ao reencarnar, traz essa culpa no seu inconsciente. E a esquizofrenia, a loucura, através do seu surto psicótico, por causa das altas doses de culpa, parece-nos que o paciente, em alguns momentos, no seu colapso, no seu surto, sai da realidade, entra em desconexão da realidade em função da grande dose de consciência de culpa. Consciência de culpa essa, graças a determinados comportamentos, a determinadas condutas equivocadas e até crimes hediondos, segundo Joana de Ângeles, na obra Triunfo Pessoal, até crimes hediondos que foram perpetrados em existências passadas. Bem, o Matheus pergunta como arrancar a culpa da alma. O fenômeno da culpa é muito profundo, o fenômeno da culpa não é fácil, porque em certa medida, à medida que o espírito amadurece e evolui, é normal, ou pelo menos é compreensível, ele tem uma consciência maior e, portanto, ele tender a se culpar quando erra, especialmente quando pratica equívocos que ele já sabe que são incorretos, que já estão em desarmonia com o seu estado de consciência. Então, de certa forma, a culpa é inevitável, pelo menos a noção de culpa é inevitável, à medida que o ser humano amadurece e sai do primarismo, sai dos instintos mais primários, onde ele não raciocina e ele age pelos instintos. Então esse fenômeno da culpa, essa reminiscência ou essa manifestação fruto da consciência amadurecida, de um certo amadurecimento do discernimento esse que propicia a pessoa a se sentir culpada quando erra, a se sentir mal quando equivoca-se em áreas que já não deveria mais se equivocar, que já teria condição de escolher de maneira mais adequada, em equívocos talvez mais simples, equívocos que estão muito abaixo da sua capacidade de resolvê-los, e ainda assim ele cede a esses equívocos, e aí é natural, é compreensível que o indivíduo se sinta culpado, ou pelo menos que tenha tendência à culpa. Ademais, mesmo não tendo errado, à medida que o espírito amadurece, mais autoconsciência e mais consciência de responsabilidade ele tem. Então, mais vigilância ele tem em relação a equívocos, né? Então, arrancar essa consciência de responsabilidade não dá. Mas temos que reconhecer que, apesar de tudo isso, ao equivocar-se, ficar culpando-se e atormentando-se pelo remorso não é um caminho adequado, não é um caminho viável. Afinal de contas, a culpa não vai resolver o problema do erro que cometemos. O fato de a gente ter errado, de a gente ter se equivocado, de a gente ter caído,
não vai ser corrigido e nem o débito vai ser resgatado se culpando, se punindo, se atormentando. A culpa, portanto, além de ser uma perda de tempo, é também um mecanismo de autodepreciação, o mecanismo no qual o sujeito, de alguma forma, enfraquece suas forças e debilita a si mesmo através dessa autopunição sem resolver o problema. Além de perda de tempo, é uma espécie de autossuplício. Autossuplício esse que é uma agressão em relação a si mesmo. Portanto, também uma falta, quando o indivíduo cultiva um remorso destrutivo, é também uma falta consigo mesmo. Então, como arrancar a culpa? Corrigindo o erro. Indo até a pessoa, pedindo desculpas, se for o caso. Reconhecendo que errou. Se a pessoa não recebe você, se a pessoa não quer conversar com você, se a pessoa não deseja dialogar, o problema agora é dela. Você não deve a ela, você deve à lei universal. Ao agredir ela, você transgrediu com a lei. Você não é devedor da pessoa. O mandamento do Evangelho, a recomendação de Jesus é ir até a pessoa e reconcilia-te o mais depressa possível com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, disse Jesus. Mas se o teu adversário não quer se reconciliar com você, o problema agora passa para ele. O problema é da evolução dele. Reconhece, pede desculpas, mas sobretudo muda de conduta. Adota uma postura moral diferente. Quando você conseguir adotar uma postura moral diferente, a sua consciência de culpa vai lhe dar agora uma consciência de paz. Porque ao corrigir o erro com acertos, com condutas diferentes, a própria consciência que estava condenando o sujeito, agora absolve, numa linguagem jurídica, né? Absolve o sujeito. Né? Ao corrigir o erro, ao modificar o erro e agora atuar de maneira diferente, a própria consciência vai fazer você se sentir melhor. Mas se ainda assim você não se sente melhor, faça todo o bem possível. Haja com todo o bem possível. Anule o mal que você fez fazendo todo o bem possível. Todo o bem que você faz vai apagando, vai anulando, vai eliminando o mal que você fez. Se você matou alguém e salva a vida de outras pessoas, sua dívida está sendo resgatada. Então, faça todo o bem. Auxilie, cumpra o bem. Que lentamente, agindo no bem, as suas dívidas diminuindo, vão proporcionar consciência de paz. Porque a lei de Deus não está na consciência, então se eu tenho dívida, a consciência que abriga a lei está cobrando aquela dívida. Quando eu me libero da lei, a consciência não cobra mais. Essa é a lógica da doutrina espírita. É a lógica insofismável da doutrina espírita. Então faça todo bem, realize todo bem, mude de postura, adote uma postura diferente. Allan Kardec em O Céu e o Inferno vai dizer que, no Código Penal da Vida Futura, que alguns erros que nós cometemos, nós reparamos apenas mudando a atitude. Então aquele que foi sensualista, agora é moderado. Aquele que se embriagava nos excessos, agora é abstêmio ou frugal. Ou seja, é mais comedido. Não precisa fazer grandes coisas. Há determinados débitos que a gente adquire que a gente repara fazendo o oposto. E anulando o mal que nós fizemos. Imagine você, o apóstolo Paulo, por exemplo, que foi responsável por muitas mortes, assassinou muitos cristãos, açoitou muita gente até a morte, centenas de pessoas. Ele levou ao cativeiro, à prisão, ao apedrejamento. Quando ele desperta para a mensagem de Jesus e se dá conta que está errado, você não acha que o arrependimento tomou conta dele, que ele sofreu com arrependimento? Claro que sim. Você não acha que o remorso era um fantasma que ficava rondando a cabeça dele? Sim. Mas se ele tivesse abraçado o remorso, se ele tivesse se entregado a uma culpa tóxica, a uma culpa destrutiva, ele não teria feito o que ele fez. Ele não teria dado a mensagem que deu e ele não teria recuperado-se moralmente de todos os débitos e sublimado o sentimento nas asas da redenção, a ponto da sublimação plena que ocorreu na própria encarnação dele, como o apóstolo Paulo. Se ele tivesse, portanto, cedido ao desânimo do remorso, ele não teria feito o que ele fez. Ele não olhou para trás, seguiu em frente e procurou corrigir os erros que praticou, fazendo todo o bem pelo caminho que passava. Então, essa é a mensagem. É claro que em alguns momentos, ao lembrar dos erros que praticou, é claro que ele deveria ter uma certa amargura, que ele deveria ter uma dor moral. Sem dúvida, ele tinha uma dor moral.
mas ele conseguiu fazer a coisa certa, transformar o remorso ou a culpa tóxica em um arrependimento sadio, e o arrependimento sadio é dizer para si mesmo o seguinte: não faço mais. Eu errei, mas a partir de agora eu vou fazer diferente. Esse é o arrependimento sadio. E que, de alguma forma, prossegue, leva adiante, né? A ponto de se recuperar. Porque o arrependimento que não é sadio é essa culpa tóxica de ficar se bombardeando, se atormentando, num orgulho, porque também tem um orgulho aí, afinal de contas todo mundo erra, mas eu não. Eu sou melhor do que os outros, eu não admito ter errado. Às vezes é o orgulho nosso também, que fica se martirizando, se punindo, não admitindo errar, como todo mundo erra. Mas essa culpa tóxica não faz a gente mudar de conduta. É aquele marido que bate na mulher e pede perdão, se ajoelha, sinceramente, ele chora, daqui a pouco tá batendo de novo. Porque ele não assimilou, ele não absorveu o erro para mudar. Ele absorveu o erro para se maltratar e, às vezes, no mecanismo masoquista, ele comete o erro de novo para se punir novamente. Uma tendência psicológica masoquista de gostar de sofrer. Então, gostar de sofrer, claro, inconscientemente. Então, fazer tudo bem, renovar-se. O evangelho é um convite à redenção, à mudança de atitude, à renovação interior para melhor, e é possível para todos nós, e essa iluminação, essa renovação é passível a todos nós, é viável para todos nós, porque é por isso que o Evangelho veio. O Evangelho veio justamente para redimir consciências que estavam perdidas e não ajudar aqueles que já estão bem, aqueles que já estão evangelizados. Né? O Evangelho veio, como diz Jesus, os sãos não têm necessidade de médico. Então, é fazer tudo bem. O erro é uma excelente experiência que nos ensina a não errar mais. O equívoco nos ajuda pedagogicamente a não repetir a experiência, a não reproduzir o mesmo tipo de experiência. É possível. Todos aqueles que passaram pela Terra, santos ou não, erraram. Tiveram deslizes, tiveram equívocos, oscilaram. Todos, sem exceção. A única exceção foi Jesus. Porque Jesus era um espírito puro, um espírito sumamente perfeito, e veio ter conosco já pleno de todas as aquisições que a criatura pode alcançar no seu processo evolutivo. Então, arrepender-se de maneira sadia, sim. Culpar-se, jamais.